Meu nome é Gustavo Diggs e hoje eu vou mostrar para vocês uma espingarda que parece um fuzil. Essa daqui que eu tenho nas mãos hoje é uma Imbel, modelo Itajubá, calibre 36 gauge. Um calibre que já foi muito usado, mas agora ele está de certo modo em desuso no Brasil, especialmente nas regiões mais centrais aí do país. Ele foi muito usado no Nordeste, nos sertões por aí, mas hoje está um pouco em desuso. É muito mais comum você ver o calibre 12, no máximo 20, qualquer outro calibre de gauge aí, 32, 36, 28, já caiu muito em desuso, não se encontra mais. E o que nós temos aqui é uma espingarda fabricada pela Imbel Nacional, fábrica de Itajubá, mas é no calibre 36, é uma espingarda, né? Ela parece um fuzil. Aqui nós temos uma ação completa, Mauser, que é uma ação de um fuzil Mauser, ferrolho de um fuzil Mauser, que é um fuzil alemão, foi muito usado nas guerras antigamente, etc. E a Imbel tinha um lote imenso desses fuzis parados nas suas fábricas, e com a modernização do exército, o uso do FAL, parafal, etc., esses daqui ficaram em desuso, ficaram parados, né? Vários ferrolhos. E com esses ferrolhos a Imbel fabricou esse tipo de arma aqui, no calibre 36, no calibre 28 também, dessa mesma versão de espingarda longa, mas também foram fabricados na versão pistolão, tanto no calibre 36 como no calibre 28. 28 é calibre um pouco mais grosso, né? Esse é o calibre mais fino que se tinha dessa versão de arma. A versão espingarda ela tem uma alça de mira diferente, que não é a mesma dos fuzis, igual o pessoal conhece dos mosquefal do exército, famoso pau de fogo, tem no exército, tem algumas polícias militares aí do Brasil, tem vários desses fuzis Mauser também, mas aí sempre no calibre 7.62, 7mm Mauser, esse tipo de calibre, né? Não nesse calibre de espingarda. E nós temos um ferrolho, uma ação derivada do Mauser 1908, se eu não estiver enganado, Mauser 1908. Aí eles fizeram essas ações, você pode observar ferrolho, extrator, tudo mesmo do fuzil. Quando você arma aqui, o percussor fica armado, esse pino fica aflorado. Quando se dispara, você percebe que ele aciona. Você arma novamente, e aqui nós temos uma trava de gatilho, e desse modo o ferrolho ainda está livre. Se colocamos para a direita, aí trava o movimento do ferrolho também. Então, para quem gosta de história, para quem gosta de arma de fogo, de espingarda, aqui nós temos um pedaço histórico do Brasil, também uma peça histórica, colecionável, por assim dizer também, porque é muito difícil o acesso de um fuzil, né? Um Mauser 7mm, 308, na ação Mauser. Às vezes é mais fácil ter uma espingarda dessa, que também já não está tão fácil, já foi mais comum, foi bem comercializada, mas hoje em dia praticamente não se encontra mais. Essa peça aqui é de uma acervo, é bem antiga, e já é na verdade uma herança de família. Essas armas também elas começaram a ser disponibilizadas, foram muito disponibilizadas para os militares do exército, né? Pela proximidade da Imbel com o pessoal do exército, das forças armadas, elas foram primeiro oferecidas para esse pessoal, e muita gente comprou, e depois também foram vendidas nas lojas de armas aí pelo Brasil afora. Mas antes de tudo foram oferecidas, assim como algumas outras armas da Imbel, já aconteceu outras vezes, são oferecidas primeiro a esses militares, né, oficiais do exército, etc. E aí nós vamos fazer um teste com ela aqui hoje, porque já tinha muito tempo que eu tinha curiosidade desse modelo. Uma vez eu tive a oportunidade de adquirir uma dessa daqui, porém não consegui adquirir. Na época eu lembro que foi até perto do meu aniversário, uns anos atrás. O camarada me ofereceu, eu não tive a oportunidade, a condição de comprar no momento. Mas eu tenho muita curiosidade com essa arma. Importante ressaltar que ela é 36. Aqui tem uma marcação do calibre e que ela é full choke. Ou seja, essa espingarda ela é full choke, full estrangulamento do cano. O cano é bem fino. Então tende a ser boa para se utilizar chumbo fino, né? Para caça e etc. Porque com o maior estrangulamento do cano, a rosada tende a ser, né? Os chumbos saírem e ficarem mais agrupados. E eu quero testar hoje, porque eu tenho uma verdadeira curiosidade com esse calibre. E primeira vez que eu vou disparar com 36. E aí eu quero fazer um teste aqui com algumas munições Velox, né? De chumbo fino, cartucho original, CBC. E também quero fazer um teste com o balote. Esse daqui é o balote também Velox da CBC. Vou estar fazendo o teste com essas duas munições para tentar ver o agrupamento e o funcionamento dessa arma. Para testar o agrupamento do chumbo fino, essa questão do full choke e tal,
eu vou estar usando esse alvo aqui. Você vê que ele já está um pouco contaminado. Aqui ele tem alguns disparos de 380, mas todos estão bem altos. E esse alvo, ele é da Lumishot, né? Ele é luminoso, refletivo, enfim. Ele, quando se dispara nele, vai ficar marcado, ou de laranja, ou esse verdinho assim. Então eu quero tentar fazer um disparo mais concentrado aqui nessa região. E onde marcar com chumbinhos finos, nós vamos conseguir ver. Não tem nenhuma marca de chumbo fino, só do 380. Então nós vamos conseguir ter uma noção da rosada, né, do print que essa espingarda vai fazer. Como eu disse, ela é full choke. E vamos estar disparando aqui de uma distância de mais ou menos uns 15 metros. No momento é o que eu tenho aqui nessa pista que eu tô. Não consigo muito mais do que isso. Até conseguiria, mas eu teria que passar ali para trás. É um pouco difícil, ia ficar ruim a questão do ângulo aqui da gravação. Vamos fazer um disparo aqui por volta de uns 15 metros, que já é uma distância razoável, mas eu ainda acho pouca. Eu gostaria com uma espingarda boa, bem, com um estrangulamento bom assim, um choke bom, se consiga disparar 20, 25 metros com bastante agrupamento ainda, né? Mas se nessa distância de 15 metros ficar bem agrupado, bem fechado, nós teremos uma noção de que ela com certeza vai ser uma espingarda boa também para seus 20, 25 metros. Talvez fazer uma caça de um pequeno animal, um abate, talvez até ao voo, coisa do tipo. Eu agora ultimamente tenho me aventurado no tirar o prato, né? Se brincar até dá para um 36 desse full choke se usar nos disparos de prato também, coisa do tipo, né? Apesar que lá a gente tem o costume de usar a 12. Então vou colocar esse alvo ali, vamos fazer um teste e daqui a pouco eu mostro o resultado. E para deixar claro todas as diretrizes das plataformas aí que eu devo postar esse vídeo, né? E para todo mundo que esteja assistindo, estou aqui num local controlado, numa pista de tiro homologada ali, tem um barranco, a pista outdoor, né? Eu tô vindo para um espaço até mais longe aqui um pouquinho, longe de outras pessoas, até aqui mesmo do próprio clube, porque eu queria um lugar um pouco mais calmo, com menos barulho, para poder estar fazendo a gravação desse vídeo. E então, assim, além de eu estar num lugar próprio, homologado para isso, eu ainda estou mais afastado das outras pessoas, poder estar fazendo essa gravação, poder que não tem ninguém perto, na frente, atrás, do lado, para ter quebra de ângulo, tá varrendo o ângulo, coisa do tipo. Nem precisava falar, porque eu, né, sou uma pessoa habilitada para isso daqui, todo mundo sabe, quem me conhece, mas ainda assim é bom deixar claro, porque eu não sei a proporção que esse vídeo pode tomar. Então, é isso. Óculos de proteção. Eu até tenho aqui, mas eu não vou estar usando abafador porque eu estou no stand outdoor e eu quero ouvir o estampido, ter uma noção do barulho do estampido dessa 36, porque como eu disse, a primeira vez que eu vou atirar 36, eu justamente quero ter essa experiência, ver o calibre, a potência e o barulho, né, desse calibre. Então eu estou no outdoor, não vai, afeta, mas não tanto a audição, então eu quero, vou estar optando por não utilizar o abafador. Aqui também não tem perigo de voltar chumbo em mim, porque eu não estou atirando nenhum alvo metálico e é no barranco. Mas ainda assim eu vou estar colocando o óculos de proteção. Aos meus amigos espingardeiros, assim como diz o grande mestre Ricardo Rossini, né, que eu já virei fã. Então esse vídeo é uma homenagem aos meus amigos espingardeiros. Vamos lá. Ó. Essa arma eu não citei antes, mas ela tem uma capacidade de 5 disparos. Você consegue colocar 5 munições aqui. Vão abaixando aqui, né, nesse elevador, mesa transportadora, que seja. E aí, com o ferrolho, a gente arma. Pronto. Está devidamente carregada. Já está destravada. Vamos lá, efetuar o primeiro disparo. Aquele alvo luminoso que eu mostrei. Vamos ver se está funcionando. Tentar mirar ali pro meio, pro rumo do nariz daquele coringa. Ter uma noção. Beleza, acho que eu ainda joguei um pouco para cima, mas vamos lá conferir o alvo. Ó, extração. Interessante, né? Cheirinho bom de pólvora. Vamos lá, para deixar bem claro, vocês viram o alvo, né? Eu tinha gravado e ó agora. Um print aqui, a rosada que ficou. Ficou ainda bem concentrado. Confesso que eu esperava até mais, mas a espingarda, apesar de ser full choke, ela tem o cano um pouco curto, um pouco pequeno, né? Então todos esses chumbinhos mais finos que você vê aqui, até um fora, mas a maioria muito bem concentrado, alguns ainda foram mais para cima, são desse tiro agora 36. E aqui rasgou bastante, né? Então acho que foi bem concentrado e também a bucha deve ter pego por aqui, ó, meio de lado, não sei, porque aqui fez um rasgo muito grande. E fora isso, uma grande concentração de chumbos aqui em cima, chumbinhos aqui também. Aqui tem bastante, né? Ficaram um pouco para a esquerda, que o alvo estava ao contrário, né? Lá um pouco para a esquerda e um pouco para cima. E interessante também mostrar que essa lata estava atrás, eu apoiei, ela estava assim, de cabeça para baixo. Eu apoiei esse alvo metálico nessa lata
esse alvo de papel nessa lata, né? E os disparos atravessaram aqui e atravessaram para o outro lado também. Essa lata aqui, desse lado que eu coloquei, ela só tinha uns 2 disparos aí bem aqui embaixo, de 22 e mais nada. Ela estava totalmente lisa e agora completamente perfurada, que atravessaram também. Fosse na caixa dos peitos, tava bem concentrado. E apesar de ainda ser um chumbo fino, não é nem muito para defesa, desse tipo, mas é claro que pode ser usado. Agora, para testar o balote, eu vou virar assim de cabeça para baixo. Vou tentar fazer a visada mais ou menos aqui nesse rumo do queixo do coringa, digamos assim, a mesma distância, que é de uns 15 metros, e vamos ver o resultado. Novamente, a gente abre, insere agora o balote Velox original da CBC. Vamos aqui, bonito de ver, hein? Ó. Devidamente alimentado, carregado. E vamos lá. Vou tentar fazer a mira de cabeça para baixo, acima do branco dos dentes ali do coringa. Vamos ver. Bom demais. Bom, então tá aqui. Eu tentei fazer a mira mais ou menos nessa região e tá aqui. Como o alvo estava posicionado dessa maneira, eu percebo que o tiro pegou um pouco para a esquerda. Eu também notei essa tendência nos disparos de chumbo fino que eu realizei antes. Talvez seja vício do atirador mesmo, talvez seja da arma, característica da arma, não sei, né? Eu sei que está testada e muito aprovada. Uma arma que tem um fator histórico muito interessante, muito relevante. Eu gostei bastante. Ela, como eu disse, é uma espingarda, mas ainda é do cano um pouco curto, né, por assim dizer, não é muito grande, então não pode se esperar também um agrupamento tão bom como se ela tivesse um cano maior. Ainda assim, uma arma muito legal, uma peça histórica brasileira, não deixa de ser colecionável, uma peça feita pela indústria de material bélico, né, do Brasil, pela Imbel. Essa aqui tem até uma bandoleira do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro. Tem aqui a marcação, não sei se vai dar pra ver, nem tem mais esse nome, né, Arsenal de Guerra. Essa arma aqui, ela é ali por volta dos anos 60, então ela tem muitos anos de existência, muitos anos de nascida, né. As armas foram bem comercializadas aí pela década de 60 no Brasil. Interessante, uma manutenção muito simples, olha só. Aqui você retira o ferrolho, faz a manutenção, a desmontagem que quiser, extrator. É um ponto meio crítico dessa arma, o extrator. Muitas quebram, o pessoal tem uma reclamação de quebra do extrator, mas também é porque o pessoal tem o costume de atirar muito com munição de 44, a bala de 44. Teoricamente ela calça também, serve aqui, mas não foi feita para isso, e o excesso de pressão do estojo, coisa desse tipo, faz quebrar muito o extrator. É um extrator meio fino, meio pequeno, não é o mesmo do fuzil mais, né? Deriva, mas não é o mesmo, e aí acaba quebrando quando se dispara, se usa muito as munições de 44. Então é isso, acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Eu tive a oportunidade hoje, a chance de estar com essa arma aqui em mãos e poder fazer uma breve avaliação, um review para vocês, né? Inspirado, como eu disse, do grande Ricardo Rossini, grande espingardeiro. Me identifica, aprendi a gostar mais, gosto de todo tipo de arma. Ainda mais jovem, tinha um interesse de gostar de armas modernas, fuzis de batalha, coisa do tipo. Porém, o clássico nunca sai de moda. O clássico é muito bonito, é a espingarda, é uma ferramenta mesmo do homem. E eu tenho cada vez mais espingardeiro. Comprei uma cartucheira, estou esperando chegar, uma dessas novas CBC, estilo pombo, enfim. Eu tenho gostado cada vez mais. E como eu achei, tem muito pouco conteúdo dessa arma aqui na internet, e é uma peça tão interessante, nacional, eu queria fazer um breve review, uma breve apresentação para vocês, um breve teste, né, do agrupamento, da precisão, porque eu não vejo muito sobre isso. Até o próprio cartucho 36 está meio escasso no mercado, então a gente não vê muito falar disso, não vê testes e coisas do tipo com essas armas, e tinha a oportunidade hoje de fazer e fiz, tá aí, tá mostrado, e depois eu volto com mais.